Bom, bom dia a todos. No tutorial de hoje eu vou explicar como que nós vamos fazer essa bolsa. No tutorial anterior eu já ensinei a fazer a bolsa, só que o acabamento era um pouquinho diferente. Repare que essa vai ficar bem certinha, né? Como se fosse uma torta e não arredondada. Isso, o modelo dessa bolsa é um pouquinho diferente, porque a única alteração que tem nessa bolsa do tutorial anterior, da bolsa macarrão, é justamente que a bolsa macarrão a gente vai continuando a fazer, e essa a gente vai fazer de uma maneira diferente, pegando aqui o pontinho por trás, para ela ficar como se fosse um cesto. E coloquei aqui um pingente e também fiz aqui um prendedor de maneira diferente, né? Botei o festicler, que eu já expliquei anteriormente, vou explicar de novo nesse tutorial. E a gente pode segurar a bolsa aqui, né, usar ela dessa forma, ou a gente pode fazer uma alcinha. Eu, como tenho essa alcinha aqui de um cinto, eu vou utilizar essa alça. Então, eu vou colocar aqui, ela já tem um pingente que vai segurar aqui, ó, ela já vai ficar firme. E do outro lado, somente a gente vai colocar, nós vamos botar aqui uma colinha, né? E vamos, colinha universal, e vamos colar aqui, e assim nós vamos fazer a alça da nossa bolsa, tá? Então, a nossa bolsa é feita toda de ponto baixo centrado, né? Nós vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras, e toda de ponto baixo centrado. Então, na primeira carreira, a gente vai fazer 8, depois 2 em cada um, 16, depois 1 pula 2, e na outra carreira, em vez de a gente fazer 2 pontos e pular 2, a gente faz 2 pontos e pula 3, para que a bolsa fique bem retinha, isso no meu ponto, com a agulha que eu tô trabalhando no 10 e com o fio de malha multitécnica. Vocês, se forem fazer essa receita, ficar um pouquinho emborcando, vocês podem fazer mais aumentos. Mas no meu ponto, eu fiz 2, um aumento e 1 ponto, um aumento e 3 pontos. E depois a gente foi seguindo um aumento e 4, um aumento e 5, um aumento e 6, até finalizar as nossas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. E depois dessas 7 carreiras, eu fiz 2 carreiras de ponto centrado. Então, a gente vai fazer 2, um de um lado e outro do outro. Vamos unir, deixar aqui uma abertura de mais ou menos 20 centímetros do festicler que tá usando. E depois é só colocar aqui as argolinhas, fazer a alça que vocês quiserem, né? Pode fazer uma alça da próprio fio de malha, ou fazer uma alça de corrente, como eu tenho mostrado em outros tutoriais de acrílico, né? Eu, nesse caso, eu tinha esse cinto aqui trançadinho, e é esse cinto que eu vou usar para fazer, então, aqui a nossa bolsinha, tá bom? Então, vamos lá, o passo a passo. Antes de começar, gostaria que vocês deixassem o seu like, se vocês estão gostando, e ativassem também o sininho para receber as nossas notificações. Então, nós vamos começar a fazer o nosso anel mágico para iniciar uma bolsa. Então, eu tô usando aqui, né, o fio de malha da Multitécnica e a agulha número 10. Então, vou fazer aqui o meu anel mágico. Vou fazer aqui o meu primeiro ponto. E agora, vou fazer primeiro, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos fazer 8 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. E agora, nós vamos trabalhar a segunda carreira fazendo 2 pontos em cada carreira. Então, aqui tá o meu primeiro ponto.
eu vou passar a minha laçada para o avesso do meu trabalho. Passei a minha laçada para lá. Vou procurar aqui o meu pontinho, né? O meu pontinho que tá aqui, que foi o primeiro pontinho que eu fiz. Vou pegar a minha laçada, colocar na minha agulha e aí sim vou passar a minha laçada para a região de cima. E aí eu fiz o meu primeiro ponto. Tem várias maneiras de fazer esse acabamento aqui perfeito. Na outra bolsa eu ensinei de uma forma, agora tô ensinando dessa, porque tem várias maneiras de fazer. Então eu vou fazer um e vou fazer dois. Então agora eu vou pegar nesse pontinho aqui, nesse meio aqui entre um e o outro. Por isso eu vou deixar meu ponto bem mais frouxinho, porque agora nós vamos fazer dois e vamos terminar a nossa carreira com 16. E só depois eu vou apertar o meu anel mágico, porque aí facilita para que a gente possa fazer esse início aqui. Entre um e outro. Meu último pontinho. E assim eu fiquei com 16 pontos. E agora vou apertar meu anel mágico. E vou iniciar então agora a minha segunda carreira. Então aqui tá o meu pontinho, né, que eu vou fazer. Eu sempre vou fazer no ponto seguinte, pegar na laçadinha aqui do ponto seguinte, passar a minha laçada para trás, introduzir a minha agulha aqui no meio desse ponto que eu fiz, aqui sair, coloco e trago para frente agora, trago a minha laçada aqui para frente. Nessa carreira agora, nós vamos fazer um, dois, no mesmo lugar, e um. No próximo, dois. E um. Então, eu terminei essa carreira, né, fazendo fazendo 2 pontos e um, 2 pontos e um, e ao final eu terminei essa carreira com 24 pontos. E agora eu vou fazer a minha carreira, eu não vou fazer 2 pulando um. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer a próxima carreira 3 pulando um, depois 4, depois 5, até finalizar o tamanho da bolsa que a gente deseja. Então, agora eu vou fazer um, dois, três, e um aumento. Na próxima carreira, eu vou fazer 4 em um aumento, 5 em um aumento, até finalizarmos todas as nossas carreiras. Então, a gente fez essa carreira com 3 e um aumento, a próxima vai ser com 4 e um aumento, a outra com 5, né? E depois um aumento, até a gente finalizar. E ao todo, nós vamos ter 7 carreiras. Então, aqui eu já terminei as minhas carreiras, né, do tamanho. Vocês podem estar fazendo maior ou menor. E eu agora vou fazer, então, a lateral da nossa bolsa. Vou passar nosso fio, né,
para a nossa laçada para a região posterior. E eu vou trabalhar nesses nozinhos que se formam da carreira anterior. Então, nós vamos passar por dentro desse nozinho, né? Vou pegar a minha laçada e vou passar e vou começar então agora a trabalhar sempre pegando nesse nozinho. Então, vou fazer um ponto em cada nozinho da carreira anterior. Então, nós vamos fazendo o pontinho, né? Pegando aquele pontinho atrás de uma maneira bem uniforme. Agora, já cheguei lá no final da nossa carreira e nós vamos fazer o mesmo arremate que a gente estava fazendo quando a gente fez ali o início da bolsa. Então, eu vou agora continuar fazendo ponto centrado, pegando no meio aí do nosso pontinho e vou fazer a carreira da mesma forma até o final. Sem aumento, sem diminuição, observando sempre, mantendo sempre a mesma quantidade de pontos. Então, observe que já tá ficando assim bem bacana. A gente tem que manter, né, o ponto sempre uniforme para que a gente não aumente também o ponto. Então, vou trabalhar até o final e já volto para explicar para vocês como que a gente vai fazer o acabamento. Então, agora nós chegamos no final e a gente vai fazer o acabamento, como a gente faz acabamento assim de cesto, né? Vou passar a minha laçada, vou tirar a minha laçada toda, né, da minha laçadinha que eu tô terminando, né? Vou cortar meu fio, vou tirar o fio pela laçada, vou passar o fio pro outro lado e agora vou abraçar a outra laçadinha que a gente fez, a última, para que o acabamento da nossa bolsa fique bem direitinho, fica aparecendo aí igualzinho, sem nenhum defeitinho. E aí agora sim nós podemos arrematar essa linha, colocar uma pontinha de cola e fazer agora a outra parte da bolsa da mesma forma, do mesmo jeito, para que a gente então possa iniciar agora a união entre essas duas partes. Agora já estou com as minhas duas partes prontas, né? E eu vou explicar para vocês como que a gente vai fazer essa emendinha. Então, primeiramente, olha como que nós vamos emendar. Eu coloquei numa agulha de mão bem grossa, para mim é mais fácil. Vou passar só na laçadinha de dentro, pra gente ter um acabamento bem legal. Por quê? Porque nessa bolsinha nós vamos colar o fechiclé. Então, essa largura aí desse caseado que fica na lateral, ela tem também que ser a largura do nosso fechiclé, porque senão vai dar alteração. Se a gente fizer essa lateral de união bem fininha e o nosso fechiclé tiver uns dentinhos maiores, né, vai ficar repuxando. Então, a gente faz e a gente vai medir o tamanho do fechiclé pra gente deixar a abertura necessária. Eu estou usando aqui um fechiclé de 20, então vou deixar essa abertura de 20. E aí nós vamos fazer, né? Eu já coloquei aqui um pingente para facilitar antes de fechar a nossa bolsa, porque aí facilita o pingente. Eu já ensinei em outros tutoriais também, é simples. Só coloquei o pingente ali para depois facilitar pra gente amarrar. Então agora eu vou arrematar essas laterais e vou fixar então o nosso fechiclé de 20 centímetros. Então esse fechiclé aí prata, ele combina bem, eu já usei em outros tutoriais e já ensinei como que a gente cola. Eu comprei esse fechiclé na Caçula e o segredo pra gente colar o fechiclé é a gente fazer bem devagar. Coloca um pouquinho de cola, prende, bota o prendedor de roupa ou um outro prendedor próprio e vamos segurando, vamos colando até a cola colar, porque pra gente não sujar a bolsa. Então a gente cola o fechiclé de uma parte todinha, tá vendo? Eu estou colocando aí o nosso prendedor, deixa secar. Espera, vai fazer outra coisa, depois retorna. Vamos colocando de pouquinho a pouquinho, para que a gente não suje a bolsa com essa cola e para que a gente possa colar o fechiclé na posição correta.
Então, vamos sempre prender, esperar agora secar e fazer a outra parte. Agora, com a nossa parte já colada, vou colocar a colinha agora no final para colar toda essa primeira parte do fechiclé. Então, agora tá tudo coladinho aí, vou esperar a colinha secar dessa última parte do fechiclé. E agora nós vamos fazer a segunda parte. Então, a gente tem que posicionar o fechiclé bem corretamente, né? Com seus dentinhos um próximo do outro, para que a gente não tenha problema. E vamos colar da mesma forma do que a gente colou, de pouquinho a pouquinho, até finalizar toda a colagem da segunda parte do fechiclé. Então, nós vamos colando, colando. E depois que tiver seca a metade, a gente pode testar se a gente colou o nosso fechiclé na posição correta. E aí, a gente volta a fixar e a colocar, então, agora o restante da cola e colar o resto do fechiclé. Então, tá aí, já passei cola em tudo, né? E agora eu vou esperar secar. Bom, a cola já secou e eu agora já coloquei as nossas duas argolinhas de um lado do outro. Já ensinei em vários tutoriais como colocar para a gente fazer o acabamento da nossa bolsa. Já tinha colocado o pingente, né, logo assim antes de fechar a bolsa, que eu achei mais fácil. E agora nós vamos fazer o nosso acabamento do nosso fechamento, que vai ser assim mais um enfeite para nossa bolsa, porque na verdade a nossa bolsa já está fechada com o fechiclé. Então, aí a gente vai, né, observando tudinho, se for tudo ok, se tá tudo coladinho, né? Se tá tudo direitinho. E agora nós vamos fazer o nosso botãozinho. Vou prender o nosso botãozinho que eu já fiz e já vou explicar para vocês. Então, esse botão é muito simples, que ele é feito como anel mágico. Já vou explicar, mas vou colocar ele aqui na bolsa, né? No meio da bolsa, né? Bem no meiozinho, na altura. Vou passar a nossa linha para dentro, vou dar um nozinho na nossa linha, depois colocar a nossa linha toda por dentro do nosso ponto para que fique invisível, né, do lado de fora. E aí sim, nosso botãozinho já vai estar pronto. Então, tá aí, passando a linha toda pro lado de dentro, nós vamos amarrar e passar depois o restante da linha para que a gente possa fazer. E nós vamos fazer o outro acabamento da bolsa, que é a parte onde que a gente vai fazer a nossa correntinha e fixar da mesma forma, né, colocando essas duas linhazinhas para trás, para dentro da bolsa e arrematando. E aí nós vamos fazer essa alcinha aí para servir de fecho, né? Como eu falei para vocês, a nossa bolsa já tá fechada, então não teria problema nenhum. Então, da mesma forma que eu fiz com o botão, tô passando agora a nossa linha, né, nosso fio
para dentro, vamos fazer um nozinho, vamos amarrar e depois embutir o resto da linha por dentro dos fios e colocar a nossa colinha para que então a gente possa fazer um acabamento interno perfeito. Então tá aí a nossa bolsa praticamente pronta e agora a gente vai poder fazer a escolha da nossa alça. Pode ser aquela de couro que eu mostrei para vocês logo no início. A gente também pode estar usando, como eu já mostrei em outras bolsas, a corrente com mosquetão, que a gente pode trocar e fazer várias variações agora da bolsa com a alça. A gente pode usar ela mais curta, mais comprida, mais longa, da forma que a gente achar mais legal. Bom, agora eu vou ensinar para vocês o botãozinho que ficou faltando. Nós vamos fazer um anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos trabalhar 9 pontos baixos. Vamos apertar bem o nosso anel mágico. E no nosso primeiro ponto que a gente fez, nós vamos finalizar, então, esse anel, esses pontos, fazendo um ponto baixíssimo. E depois nós vamos pular mais um e vamos fazer mais um ponto baixíssimo para a gente apertar bem nessa parte interna do nosso botãozinho. Sempre vamos ajustar aqui o nosso anel baixo para ficar bem fechadinho e vamos fazer esse caseadinho aí por dentro para que o nosso botãozinho fique bem arredondado. Então aí já está praticamente finalizado. Nós vamos agora cortar, né, a nossa linha, né, nosso fio de malha, passar por dentro da laçada e já está pronto para a gente poder fixar na nossa bolsa. Então, tá a bolsa finalizada, né? Nós temos várias opções da alça e eu espero que vocês tenham gostado.